Oi, pessoal. Nós vamos continuar falando de Mateus capítulo 17. Jesus subiu num alto monte e lá no alto ele se encontrou com Moisés e Elias e houve uma transfiguração em Jesus. E depois Moisés e Elias sumiram do monte e Jesus desceu de novo. Os discípulos se assustaram. E eles desceram. Então, somente alguns discípulos subiram no monte, outros ficaram lá embaixo. E um veio para Jesus, ele se ajoelhou e falou. Um homem veio e falou: Jesus, tem misericórdia do meu filho. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então, hoje eu quero continuar falando. Jesus Cristo viveu nesse mundo por 33 anos. Por 30 anos, ele viveu silenciosamente como um marceneiro, né, um carpinteiro, por 30 anos. E a partir dos 30 anos ele foi para Galileia. E ele andou em Cafarnaum, Betsaida, pregando a palavra de Deus. E assim, Jesus Cristo, ele voltou para Samaria também, pregou a palavra, e depois ele foi crucificado. E depois de 3 dias ele ressuscitou, e quando ele subiu para o Pai, a Bíblia diz que ele deixou um presente, um dom para a gente. Diz que ele deu um dom, o dom de Deus. Quando Jesus subiu, Jesus Cristo ele não subiu com todo o seu poder e autoridade, mas ele dividiu conosco aqui na terra. Então, Jesus Cristo veio na terra e depois que ele subiu, ele sobrou tudo isso para a gente aqui. Em outras palavras, o poder, a autoridade, todas as suas coisas, ele deu para a gente como um dom, como um presente. E Jesus subiu na nuvem, mas nós que estamos aqui na terra, Deus deixou o seu poder e autoridade para que nós possamos trabalhar como Jesus trabalhou aqui na terra. Mas quando a gente olha para a nossa pessoa, há muitas coisas impossíveis, a gente pensa que é difícil. Mas quando a gente olha para Jesus Cristo, como Jesus Cristo trabalhou? No livro de Mateus está descrito exatamente. Então, assim como Jesus Cristo fez, para que nós também possamos fazer esse mesmo trabalho, ele falou que deixou toda essa autoridade para nós. Então, assim como Jesus Cristo pôde curar a doença, nós também podemos curar a doença. Assim como Jesus Cristo, ele ressuscitou o morto, nós também podemos ressuscitar o morto. A gente pode ver que Pedro, ele ressuscitou o morto, não é? Quando o Eutico morreu, ele o ressuscitou. O Paulo, né? Então, todo o poder de Jesus, a gente também tem esse mesmo. Tem um livro... Então, tem um livro chamado... Então, o livro de Atos, tem o livro de Atos, como foi feito. Jesus estava junto com os discípulos e ele morreu na cruz e depois que ele ressuscitou, ele foi para o céu.
E todo aquele poder de Jesus Cristo foi para os discípulos da mesma forma. E com esse mesmo poder, os apóstolos, eles pregaram o evangelho. Então, quando a gente vê no Antigo Testamento, tem segundo Reis e o Elias. Ele subiu na nuvem, ele pegou, subiu na nuvem e subiu. Mas o Elias perguntou para Eliseu: antes que eu suba, o que você quer de mim? Eu quero o dobro do seu poder. Então Elias falou: você está pedindo uma coisa difícil. Mas se você vê eu subindo, então você vai poder ganhar isso. Senão, não vai. Mas, de repente, veio o cavalo de fogo e o cavalo de vento e passou no meio de Eliseu. E ele se assustou e deixou passar. Então, naquele momento, o Elias, num vento, ele subiu. E Elias falou para Eliseu: ó senhores de Israel. E depois Elias subiu. Então todo aquele poder de Elias passou para Eliseu. Quando Eliseu ele feriu o mar da Galileia, ele se abriu no meio. E de novo, ele ferindo o mar Jordão, ele falou: onde está Eliseu? E assim o mar ele se abriu no meio. O rio Jordão, ele se abriu no meio. Então, quando as pessoas viram, aquele poder que estava dentro de Elias passou também para Eliseu. Então, a gente pode ver que o tamanho poder que Elias realizou aqui na terra, Eliseu, ele fez o dobro. Então, nós somos discípulos de Jesus. Nós fazemos o trabalho que Jesus Cristo fez. Mas a Bíblia fala que a gente pode fazer coisas maiores. Não tem como não ser uma coisa incrível. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e eu percebi, então quer dizer que é verdade, eu tenho toda a autoridade de Jesus. Antigamente, a minha pessoa era fraca, era má. Mesmo querendo fazer alguma coisa, não, eu tenho muita fraqueza. Eu não sei direito a Bíblia, eu não oro bem, eu sou carnal. Eu tenho muita cobiça, desejo. Será que Deus vai poder trabalhar dentro de mim? Aquele irmão, ele é espiritual, mas eu não sou. Então, eu não estou olhando mais a palavra de Deus, e sim, eu estava olhando o que é assim, a minha situação. Mas é muito incrível. Se eu olhar para a situação, como eu posso alimentar 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixinhos? Se eu olhar para a situação, como eu posso andar sobre o mar? Se eu olhar para a situação, como Lázaro pode ressuscitar? Não faz sentido. São palavras que não fazem sentido. Mas a Bíblia está falando assim. Todo esse poder de Jesus foi dado a nós. E assim eu comecei a aceitar essa palavra de Deus no meu coração. Eu comecei a aceitar cada palavra de Deus no meu coração. Essas palavras de Deus da Bíblia são a palavra de Deus, mas elas também são o coração de Deus. Cada vez que eu acreditei na palavra de Deus na Bíblia, no meu coração, então o Espírito Santo trabalhou dentro do meu coração e um novo mundo do coração começou a ser formado dentro de mim.
Eu nunca me encontrei com Mateus. Mas, lendo a Bíblia, eu me encontro com Mateus e com Jesus. E quando eu me encontro com Mateus e com Jesus, dentro de mim é formada a fé de que Deus vai trabalhar dentro de mim. E às vezes surge desconfiança dentro de mim. Será que eu posso acreditar mesmo nisso? Eu sou igual a Jesus? Não, isso não faz sentido. Como eu sou como Jesus? Não, não sou. Não, eu sou fraco. Aí eu pensei na Bíblia. Jesus é Deus. E ele veio com o corpo de homem. Esse corpo de homem que Jesus Cristo veio para a terra é igual ao nosso. Eu olhei exatamente na Bíblia. Jesus Cristo teve fome, ele ficou cansado. Quando ele foi crucificado, quando eu estava carregando a cruz, ele caiu, ele derramou sangue, morreu. O Jesus Cristo, que é Deus, essa carne que ele teve enquanto estava nessa terra, é a mesma carne que nós temos. Não é verdade? Se ele não comeu, ele teve fome. Ele teve que dormir à noite. Ele veio com esse mesmo corpo que a gente. Jesus Cristo veio com esse corpo igual ao nosso. Então, Jesus Cristo, ele não vestiu esse mesmo corpo que a gente. Mas ele nasceu com essa carne. E ele veio para o nosso coração. Jesus Cristo é Filho de Deus, mas ele vestiu essa carne. E ele guardou Deus dentro da sua carne. Tem uma diferença na ordem. Mas nós e Jesus Cristo temos a mesma carne e nós temos o mesmo Deus. Quando nós cremos nessa verdade, nós podemos fazer o mesmo trabalho que Jesus Cristo fez. Se, por acaso, você tiver a fé em Jesus Cristo, se você olhar para a cruz de Jesus, todos os meus pecados foram resolvidos na cruz. Todos os meus pecados foram lavados na cruz. Então, a Bíblia fala assim. Então, a Bíblia fala que eu sou justo. Quando eu olho, não parece que eu sou justo. Mas, quando eu vejo, não parece que eu sou justo. Quando eu me vejo, parece que eu ainda sou mal. Mas o que a Bíblia diz? Que eu sou justo, que eu sou santo. É verdade. Então, assim como o Deus que estava dentro de Elias apareceu em Eliseu, se esse mesmo Espírito de Jesus Cristo estiver dentro de mim, então, enquanto eu estava lendo o livro de Romanos, esse livro de Romanos me deu uma grande força. Sabe o que está escrito em Romanos capítulo 8? Em vós habita o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. Que o Espírito vivificador de Jesus Cristo está em nós. Se Ele está em nós, eu aceitei essa palavra. Antes eu estava com o meu pensamento. Então, eu aceitei a palavra de Deus no meu coração. Então, quando essa palavra de Jesus ficou dentro de mim, a Bíblia disse o quê? Quanto você estudou? Quanta sabedoria você tem? Quanto você aprendeu? Quão boa é a sua mente? Então, se você tiver isso, então Deus vai trabalhar dentro de você. Não, a Bíblia não fala isso. Está escrito o quê? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Quem é que ressuscitou? É Deus quem ressuscitou a Jesus.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então quer dizer que esse Espírito vai trabalhar dentro de mim. Uma vez, uma pessoa me ligou. Pastor, aqui é Cheongju. Tem um irmão que está com câncer e ele está morto, ele está morrendo no hospital. E disseram que ele está num estado tão grave que ele somente vai poder viver uns 2, 3 dias. Quando eu escutei essa notícia, eu fiquei muito triste. Aí no dia seguinte eu tinha que ir para Gwangju. Então, para ir para Gwangju, eu passei por Cheongju. Eu passei por Cheongju para ir para Gwangju. Então, eu, a minha esposa e meu filho, nós 3 tínhamos que ir. E eu falei para minha esposa: quando nós formos para Gwangju, vamos 1 hora mais cedo. Vamos partir 1 hora mais cedo. E vamos nos encontrar com o irmão Kim Chung-an. E a gente partiu 1 hora mais cedo e a gente foi para esse hospital em Cheongju. Aí quando eu abri o quarto que ele estava, no coração daquelas pessoas que estavam naquele quarto já tinha chegado a morte. E o irmão estava deitado ali no leito. A gente não podia saber se ele estava vivo ou se estava morto. E a mãe desse irmão estava na frente do leito, chorando, chorando e chorando. E na parte de trás, uma irmã e um irmão, a esposa dele, né, também estava chorando muito. Quando eu abri a porta, todo mundo só olhou para mim. Mas todo mundo já estava com a morte no coração. E eu pensei, se nesse quarto não fosse eu que tivesse vindo, mas se Jesus Cristo, então o que ele teria feito? E aí eu pensei, se Jesus Cristo tivesse vindo, será que ele falaria: ah, irmão Kim, tudo bem? Tá, pode ir em paz, tchau. Não, Jesus Cristo jamais faria isso. Eu tive o coração de que ele ressuscitaria aquele irmão. Aí surgiu que coração dentro de mim? Ah, dentro de mim habita Jesus. Ah, sim, Jesus Cristo habita dentro de mim. E eu falei: ô irmão, levanta, abre o olho. E o irmão: pastor. Ele estava quase morrendo. E eu falei: irmão, o médico falou que você não vai poder viver por muitos dias. Sabia? Mas isso é situação. Escuta bem. A eletricidade flui pelo fio elétrico. Você sabe quão bom é a eletricidade? Se vocês fossem a eletricidade, vocês vão querer estar numa boa casa e não vão querer ir numa casa ruim. Vocês querem ficar por um longo tempo na casa de um bonzinho. Na casa de uma pessoa má, você nem vai querer entrar. Mas a eletricidade é diferente de vocês. Ele é bonzinho. Só você ligar a tomada, o fio elétrico, sendo boa pessoa ou má pessoa, sendo uma casa boa ou uma casa ruim, sendo uma pessoa limpa ou suja. Ela entra nessa casa, faz funcionar a máquina de lavar, a TV. Então, faz tudo. Faz tudo. Mas Deus, Deus é como não é como a eletricidade que fica fluindo no fio elétrico, mas ele flui pelo fio do coração. Se eu e Deus conectarmos o nosso coração, então Deus vai entrar no meu coração. Então essa doença se torna um problema de Deus. Irmão, Deus está junto com o seu coração. Eu pensei,
quando eu abri a porta desse quarto, se nesse lugar não tivesse vindo eu, mas sim Jesus Cristo, o que Jesus Cristo faria? Jesus Cristo falaria várias coisas para nós. E Jesus Cristo simplesmente falaria, ah, tá, tchau, tô indo. Será que Jesus Cristo vendo você que está quase morrendo passaria reto? Quando eu vi no livro de Números, Deus falou para não fingir que não viu. Deus é aquele que odeia fingir que não viu. Mas Deus, vendo você quase morrendo, Ele vai fingir que não te viu? Não. Ele com certeza vai te fazer reviver. Você acredita nisso? É isso. Deus não vai passar reto deixando você. Ele vai te curar. Então, agora, irmão, Deus quer te curar ou não? Sim, Ele quer. Ele quer te ressuscitar. Esse é o coração de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer te ressuscitar. Mas, irmão, você pensa, eu vou morrer. É o mesmo coração? Não. Você tem que ter o mesmo coração. Jesus quer te ressuscitar. Então, que coração você tem que ter, irmão? Sim, Jesus quer me ressuscitar. Ele vai me ressuscitar. Então, o seu coração vai ser igual ao de Jesus Cristo. Se o seu coração se tornar igual ao de Jesus, então Jesus vai entrar no seu coração. Desde então, essa doença já não é mais sua doença, mas é doença de Jesus Cristo. Se a sua doença se tornar doença de Jesus Cristo, qualquer doença que você tenha, nada vai se tornar problema. Entendeu? Por 20 minutos eu conversei com ele sobre isso. E eu orei. Deus, conceda sua graça para esse irmão. E depois eu segurei a mão dele e fui embora. E depois de 30 minutos eu saí do quarto daquele irmão e fui para Gwangju. E depois voltei para Seul. E depois de uns 10 dias, eu estava tomando café da manhã e eu recebi um telefonema. Alô? Ah, era o irmão Kim. Oi, pastor, tudo bem? A voz dele tinha força. Ah, oi, como você está agora? Ah, pastor, eu recebi alta. Ah, você recebeu alta? O que o médico falou? Não tem mais nenhuma célula cancerígena, já resolveu tudo, eu estou normal. Amém, aleluia. Ai, parabéns. Ficamos muito felizes. E depois ele ficou bem, ele jogou futebol, ele foi para todas as igrejas pregar, testemunhar. A Deus, ele me curou dessa forma. A Deus trabalhou assim. A gente escutou um testemunho surpreendente, palavras surpreendentes. Foi tão gratificante que não tenho nem como expressar. Jesus Cristo trabalha assim dentro de nós. Assim como Jesus Cristo trabalhou enquanto estava nessa terra, dessa mesma forma, Jesus Cristo também está fazendo dentro de nós. É tão gratificante que não tem nem como expressar em palavras. E dessa mesma forma, quando Jesus Cristo, ele ressuscitou e subiu para o céu, ele não simplesmente nos deixou. Jesus Cristo falou o quê? Que ele mandaria as ovelhas no meio de lobos. Ele não mandou as ovelhas no meio de lobos para serem comidas pelos lobos. Se ele não nos mandou para ser comida de lobo, então, Jesus Cristo quer dizer o quê? Que Jesus Cristo já nos deu o poder para fazer todas as coisas. Mas eu não tenho poder. Ah, eu não tenho aqui, não tenho aqui, não tenho no bolso, não tenho na calça, não tenho em nenhum lugar. Então, coloquem a mão no bolso uma vez. Procurem se Jesus Cristo deixou o poder no seu bolso. Não, não está.
Você não tem como mexer com a mão. Você não tem como enxergar com os seus olhos. Mas as pessoas de fé não somente acreditam porque veem. Mas eu não tenho poder. Eu não estou enxergando. Como você está falando que eu tenho poder? Você não enxerga. Mas está escrito que Deus já nos deu tudo como dom de Deus. Então eu tenho poder. Jesus Cristo está trabalhando vividamente dentro de mim. Se eu pregar o evangelho, Deus vai trabalhar dentro de mim. Ele vai fazer aparecer esse poder dentro de mim. Então, assim, a gente ganha essa fé. A Bíblia está nos falando isso. É tão surpreendente. Não é verdade, pessoal? É muito gratificante. Deus continuamente está trabalhando em nós. É tão surpreendente esse poder que Deus trabalha dentro de nós. Esse poder de Deus. Então, quando Jesus estava nessa terra, ele fez muitos trabalhos. Jesus Cristo curou o endemoniado. Mas por que nós não conseguimos curar o endemoniado? Quem disse que a gente não consegue curar? Sim, nós podemos curá-lo. Assim como Jesus Cristo fez, a Bíblia diz que nós também podemos fazer. Se você crê, eu acredito que Deus vai poder trabalhar poderosamente dentro de nós. É tão surpreendente. Eu glorifico a Deus. Nos vemos na próxima. Fiquem saudáveis. Tchau.